E depois de mais de 4 anos vivendo a experiência que é o arco do país de Wano, nós voltamos à nossa pequena e solitária vida no Sunny Go. A gente começa uma viagem em busca de uma nova ilha para novos acontecimentos e novas histórias serem contadas. Ao lado disso, nós temos a revelação das recompensas, as tão aguardadas recompensas. E a gente tem algumas surpresas sobre isso, algumas frustrações, e a gente vai conversar sobre isso tudo aqui mais uma vez. Além da criação da Cross Guild, como ela foi feita e como que Mihawk e Crocodile estão ao lado do Bug, que teoricamente é um fiasco. A gente vai debater tudo sobre o capítulo 1058 de One Piece. Então não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do capítulo, o que você acha que vai ser a próxima ilha e se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos e todas as novidades sobre One Piece. A gente começa o capítulo com o novo imperador sendo revelado e basicamente o motivo pelo qual isso aconteceu. A criação da Cross Guild foi meio que um dos grandes motivos pelo qual o Bug ganhou tanta relevância no mundo, mas a gente vai chegar lá logo. Na capa nós temos o Gastino, também conhecido como César Clown, falando com os filhos da Germa, os irmãos de Sandy, sobre ele ser levado junto para conseguir fugir do território da Big Mom. E a gente vê que a situação está um pouco complicada e que o Katakuri realmente deu uma canseira neles. Curiosamente, isso aqui é uma das coisas mais importantes do capítulo, na minha opinião. A gente tem a junção do Clown com o Jude. Imagina isso acontecendo, os Mads voltando. Alguém precisa parar esses malucos. A qualquer momento a gente tem a volta de pessoas que são tão inteligentes no mundo de One Piece que precisaram ser paradas à força pela marinha. E isso provavelmente acaba servindo para um dos motivos pelo qual a gente vai ter a apresentação do Vegapunk e mais um desenrolo sobre a história dele, sobre quem ele é e como ele consegue ser tão inteligente mesmo que tendo já passado ao lado de caras como o Clown e todos os outros participantes dos Mads. Passando esse momento curioso sobre o que está acontecendo em Holy Cake, que ainda não temos resposta. Após isso, nós temos a virada de página e vamos novamente ao Sunny, num clima de viagem, num clima de paz. Apenas o Luffy sofrendo pela Nami com o seu poderoso Haki do Rei, né? Afinal, ninguém consegue amedrontar mais o Luffy do que a própria Nami. E isso aqui é um sentimento muito nostálgico, a vivência deles no bando, né, no próprio navio, como eles se sentem uns com os outros. A gente vê o Jinbe sorrindo. Quando eu vi a cara dele rindo, tentando passar pano pro Luffy, eu comecei a ficar tipo, cara, o cara tá de boaça ali, tá se divertindo, e aí ele toma mó esporro, e aí sai os olhinhos naquela cara igual a do Enel, sabe? Ficou bastante engraçado, na minha opinião. Eu acho que ele tem tudo para ser um grande participante no bando dos Chapéus de Palha nesse momento. E o melhor de tudo é que agora ele é conhecido como Luffy do Chapéu de Palha, o novo Yonko. A gente tem então a revelação das recompensas enquanto o pessoal tá ali tendo uma discussão sobre o Luffy, sobre o Jinbe, sobre a Nami estar tão irritada e o Frank exaltando as capacidades do Sunny. E como o próprio mangá diz, nós temos as recompensas atualizadas dos líderes dos 5.600 homens da grande frota do Yonko Luffy do Chapéu de Palha e dos seus 9 grandes comandantes. Nós vemos as páginas voando após o Sandy pular na cara da Robin e a gente vê algumas imagens. A cara do Sandy tá muito estranha. Para quem não conseguiu ver, ela tá bem esquisita, parece até a primeira recompensa dele, mas a gente não teve a imagem verdadeira até o momento. A gente vê a do Luffy também, a da Robin continua a mesma coisa e a da Nami também. A gente tem a frustração de Chopper continuando sendo considerado um bichinho de estimação. Considerando a sua recompensa atual de 1000 berries, ele infelizmente não consegue ter esse grande aumento que ele provavelmente quer. É meio frustrante, eu acho que essa piada já
meio que passou, e eu falei sobre isso no meu último vídeo, mas eu acho que vai ter um motivo para ela estar acontecendo. Eu acho que em algum momento a gente vai ter algo acontecendo que essa recompensa vai mudar, e aí, tipo, ele vai ser reconhecido de fato, só que de uma maneira mais específica para ele, como se fosse uma historinha para ele ser reconhecido. Ou talvez o Oda siga com isso até o final da obra mesmo. Pode acontecer, né? Vai entender o que passa na cabeça do criador de One Piece. Após isso, a gente tem um aumento padrão nas recompensas dos 4 que aparecem após o Chopper. Nami, Brook, Franky e o Sop possuem suas reações diferenciadas, mas todos têm uma coisa em comum, que é o aumento de 300 milhões nas suas recompensas. Nami saiu de 66 para 366, Brook de 83 para 383 e assim por diante. Franky ficou com 394 milhões e o Sop com 500 milhões. Se for explicar o porquê dessas recompensas terem sido feitas desse jeito, existe até um certo motivo, né? As recompensas, elas são baseadas muito no quão o personagem é perigoso para o mundo de One Piece. Uma curiosidade também é que o Franky tá com a cara do Sunny. Eu acho que isso também vai ser utilizado pelo Oda em algum momento, por algum motivo, né? Principalmente pro Sunny ser capturado, algo assim. Porque não faz sentido essa mudança do nada. Então vamos aguardar para ver se realmente algo vai acontecer. Mas voltando aqui, a gente tem a mesma situação de Dressrosa. A gente tem um aumento de recompensa padrão para todos aqueles envolvidos no incidente. Só que com algumas ressalvas. No momento em que a gente tem um aumento tão grande de alguns personagens, existe um motivo para isso estar acontecendo. E aqui é meio óbvio. Todos esses são envolvidos no incidente e por isso eles tiveram esse aumento de 300 milhões. Mas nenhum fez algo fora do comum o suficiente para receber uma recompensa mais alta do que ele já tem. E a prova disso é a própria Robin. Ela sai na recompensa anterior dela, que se eu não me engano era de 130 milhões, para 930 milhões. O porquê que isso aconteceu agora? Existem alguns motivos. Primeiro, que ela tá muito mais próxima e ela tem alguém de fato para proteger ela. O problema de antes, que foi algo que eu questionei muito, foi por que a Robin possui uma recompensa tão baixa, sendo muito importante e talvez a única pessoa que poderia ler os poneglyphs. E aí a gente pensa que isso é um grande motivo para ela receber uma recompensa já muito alta. Porém, existem alguns fatores que tiram isso da prioridade, que é os grandes nomes. E com a aparição desses grandes nomes, alguém lá no primeiro momento de One Piece, lá em Alabasta, se algum deles soubessem de alguém com uma recompensa de 800 milhões, 700, 400, 500, o número que seja, essa pessoa entraria no alvo desses grandes nomes. E se esses nomes estão protegendo essa pessoa, quer dizer que é impossível ela sofrer uma tentativa de captura tão simples quanto, por exemplo, foi em Enies Lobby. A gente viu o próprio Aokiji falando sobre isso, sobre a falta de capacidade dos Mugiwaras de proteger ela no momento em que essa bomba, que é a sabedoria dela, explodisse. Mas a gente viu a evolução deles para que esse momento chegasse e ela recebesse uma recompensa muito acima da normal, principalmente comparando com os outros Mugiwaras, porque ela tem um conhecimento que é um perigo para o mundo e agora ela está mais perto e com pessoas que podem de fato proteger ela. E diferentemente do que aconteceu em Dressrosa com o Sop, nesse momento isso só aconteceu com ela e com o top 3, né? No caso o top 4 dos personagens do bando. Então esse aumento de recompensa padrão não define o que os Mugiwaras fizeram no arco de Wano, mas sim o que todo o bando fez com relação a enfrentar o Yonkou, conhecido como Kaido, supostamente o ser mais forte do mundo. Dito isso, a gente tem ela sendo a quinta colocada do bando com 930 milhões, Sandy com 1 bilhão e 32 milhões, atrás de Jinbe com 1 bilhão e 100 milhões e Zoro com 1 bilhão 100 milhões e uns quebrados aí que já não tem necessidade de botar aqui.
né? Esse momento foi o que criou muita discussão sobre o porquê que Jinbe tem uma recompensa maior do que a do Sanji. E aí, a gente não tem um motivo muito esclarecido na nossa cara. Na verdade, talvez nunca nem vá ter. Se a gente for parar pra pensar, o Jinbe é realmente um personagem muito forte. As pessoas botam o Sanji e o Zoro muito facilmente acima deles, mas eu não consigo ver desse jeito. Tem que lembrar que o Jinbe, há 2 anos atrás, rivalizou com o Ace, que é, querendo ou não, o segundo comandante de um Yonko. E por mais que ninguém ache que o Ace hoje é forte, existia uma questão do power scaling ser muito diferente naquela época. Se a gente for analisar pedacinho a pedacinho do que o Jinbe tem capacidade de fazer e do que os dois têm capacidade de fazer, a gente consegue ver que os dois vão superar o Jinbe em algum momento. Mas agora eu acho que é uma situação muito complicada, eu acho que cai na mesma questão da Yamato contra algum deles. Eles têm poderes novos, habilidades novas que são delicadas e que mexem diretamente com a vitalidade deles, o que poderia influenciar muito numa luta, querendo ou não. O Jinbe também no mar, ele acaba se beneficiando demais. Então existem diversos fatores pelo qual eu acho que a gente não viu as verdadeiras capacidades do Jinbe e o que ele pode fazer numa luta contra alguém forte. O Sanji e o Zoro obviamente receberam essa recompensa por terem derrotado comandantes de Yonko, King e Queen, e aí por isso esse aumento bastante significativo nas recompensas de cada um, passando dos 1 bilhão, que é bastante justo. E até uma curiosidade, né, com o Jinbe também passando de 1 bilhão, a gente tem o primeiro bando confirmado com cada um de seus comandantes passando de 1 bilhão. Não tendo 1 bilhão, né? Quem lembra, o Jack tem 1 bilhão exatamente, os do Luffy passaram isso, cada um tem mais de 1 bilhão. Então é uma curiosidade, provavelmente isso vai mudar quando aparecer a recompensa do bando do Barba Negra e do Shanks, mas por enquanto é desse jeito que as coisas estão. Enfim, o motivo pelo qual eu acho que o Jinbe é importante para essa questão toda das recompensas, eu acho que é um dos motivos até pelo qual ele entrou no bando, é porque vamos analisar a trajetória do Jinbe antes de entrar pro bando. Ele ficou 2 anos em hiato de recompensa, digamos assim, porque ele talvez não chamasse tanta atenção, não tinha motivo para aumentar, e ele estava debaixo do guarda-chuva da Big Mom. Ele era forte o suficiente para ser muito respeitado lá e tinha feitos o suficiente para receber uma recompensa maior do que 400 milhões. E aqui que vem novamente o que eu falo, que o que mais importa é o quão perigoso é o personagem. Se a gente for comparar o Jinbe num lugar aquático, ele leva muita vantagem. E One Piece é basicamente 98% mar. Claro, a maioria das lutas é feita em terra firme. Mas eu acho que o Oda tá preparando algo num ambiente marítimo. Sabe? Eu acho que. Até porque eu acho que isso tem muito a ver com o vilão final, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, uma outra teoria. Mas, enfim, eu acho que essa recompensa do Jinbe é bastante justa pelo nível de periculosidade que ele apresenta. Não só por ter um conhecimento que teoricamente é proibido sobre a questão de ser um fugitivo dos dragões celestiais, sobre a questão de ser um tritão, que é algo que muda das recompensas que a gente tem naturalmente. Se você quiser comparar com o Jack, por exemplo, ele é um tritão, é provavelmente um dos membros mais fracos do bando do Kaido, e ele ainda assim possui uma recompensa de 1 bilhão. Claro, ele é resistente, ele é um carniceiro, mas ainda assim ele não tem uma força tão grande para receber a recompensa de 1 bilhão, se a gente principalmente for comparar com o Katakuri. Então, assim, eu acho que a questão do Tritão é bastante envolvida na recompensa do Jinbe. Eu acho que isso vai ter um motivo futuramente relacionado com a raça dos tritões, seu conhecimento, sua força e a sua importância numa possível luta no mar. Sendo bem sincero, eu até gostaria que o Jinbe ficasse acima do Zoro também, porque eu acho que ele possui capacidades suficientes para isso, apesar de muita gente achar que o Zoro é muito mais forte que ele. Eu acho que não é assim.
Eu acho que, dependendo das condições, teria uma boa luta, principalmente com o Zoro não dominando a Ema, que até o momento em que a gente viu, ele não conseguiu fazer. Então, eu levo em conta isso. Diz aí nos comentários o que você acha. Quem venceria uma luta? Jinbe ou Sandy? E depois de uma grande diversão deles lutando, uma ceninha de raiva e de frustração do Sandy, a gente corta diretamente para a Ilha Karaibari, a ilha do Bug, onde a gente tem o anúncio da Cross Guild e os personagens, né, o Mihawk e o Crocodile, tentando entender como que ele recebeu todo o crédito, como que ele é o chefe. E a gente descobre o que já era meio óbvio, não exatamente a situação, mas ele não era para ser o chefe. Obviamente, ele se aproveitou daquilo, o que já era natural. Eu acho que ninguém pensa que o Bug vai fazer um movimento que muda ele de patamar em One Piece. Sempre que ele vai subir de posto, que ele vai chegar a ser Chichibukai, que ele vai se tornar um Yonko, que ele vai se tornar o rei dos piratas, o rei do mundo, que quer que seja, é sempre pelo feito dos outros, e ele vai escalando meio que as costas dos outros para alcançar os objetivos dele. E isso é bastante interessante, porque a gente vê novamente o quão o mundo de One Piece é vivo, e a gente vai ver isso mais nesse capítulo, eu vou explicar. O Bug fazendo isso mostra que a influência às vezes é tudo. Não necessariamente a gente precisa ter um personagem forte para ele ser considerado alguém grande no mundo, porque ele tem influência, ele tem a história sendo contada a favor dele. Então ele não precisa ser forte se ele possui a narrativa do lado dele. E como um grande bebê chorão, ele pede desculpas e diz que vai lamber os sapatos de Mihawk e Crocodile. A gente vê que esse bando do Bug é tão separado que eles nem se importam se ele vai acabar morrendo na mão dos dois, porque é simplesmente só seguir o Crocodile e o Mihawk nos planos deles. Curiosamente, eles parecem ter realmente um plano sobre tudo que vai acontecer no mundo, e eu fico muito feliz de ter o Crocodile de volta depois de tanto tempo. Não que eu acho que a gente ter a aparição de vilões toda hora voltando depois de perderem é algo legal, mas eu acho que a dele pode ser muito acertada, principalmente por ele parecer ser um personagem com bastante ambições. Ele sendo rivalizado com o Doflamingo anteriormente, e a gente comparar, o Doflamingo meio que chegou e estabilizou aonde ele queria. E a gente sempre, pelo menos eu sempre tive a sensação de que o Crocodile queria algo a mais, ele só não conseguiu chegar nisso, porque ele teve uma borracha no sapato dele. A gente vê a criação da Cross Guild sendo feita, com Mihawk e Crocodile conversando através de um Dendemushi, e a gente vê eles meio que sendo parecidos. O Mihawk tá lá, tranquilão, pegando seus livros, seu vinho, falando, pô, cara, inacreditável que isso tá acontecendo, eu vou ter que fugir de novo, vou ter que trocar de base por causa desses caras. E aí vem a ideia de que, assim, eles não querem ser Yonkos, mas eles usarem a influência do Bug nesse momento vai acabar sendo útil, mas isso vai ficar pro final do capítulo. Ele acaba demonstrando um pouco de sua personalidade, que ele não quer exatamente ser uma pessoa que chama muita atenção, e ele não confia em tanta gente assim, tanto quanto o Crocodile. Falando sobre esse, ele aparece detonando diversos navios da marinha só para cobrar uma pequena dívida de dinheiro que o Bug tem com ele. Aí vem negociação para lá, negociação para cá, até o momento em que ele fala, eu uso minha influência, eu te dou tudo que eu tenho, todos os meus servos, digamos assim, e você tem liberdade de fazer tudo, a dívida tá perdoada. E a criação da Cross Guild veio aí, com Mihawk e Crocodile sendo donos, porém o Bug acabou recebendo um favorzinho de seus queridos companheiros e se tornou meio que o líder por estar no centro daquilo tudo. E falar só de uma coisa que antes, a cena em que o Crocodile tá segurando o cabelo e o Mihawk segurando a espada pra tentar ameaçar o Bug é muito bem feita e muito bonita. Belo quadro do Oda, mais uma vez. E aí nós temos a revelação de recompensas de Sir Crocodile e Drácula Mihawk, e a gente vê algumas coisas interessantes. A criação dessa situação foi muito boa para eles, e a gente já vai falar sobre isso, mas
a gente vê também o Bug sendo exaltado, né, novamente por narrativas, por conseguir liderar aqueles dois, por ser alguém que tem muita influência e tudo mais. A gente vê que a recompensa do Crocodile é de 1.965 bilhões de berries e é uma recompensa bastante expressiva, né? Contando que eu acho que o Luffy varreria o chão com ele sem nem pensar duas vezes, eu acredito que ele vai ter um motivo para receber essa recompensa. E eu acho que ele teve aí um crescimento bastante interessante no pós-time skip. Pelo menos ele precisa mostrar isso, né? Ele é exaltado por sua inteligência e suas habilidades com a logia, e eu acho que isso deve ser mostrado em algum momento, porque é realmente algo muito expressivo. Mihawk, e aqui vem uma outra questão. Mihawk, Shanks, quem é mais forte? Mihawk, Olhos de Falcão, este Chichibukai, com habilidades de espada superiores às do Yonko Ruivo. Este é o valor do espadachim mais forte do mundo. 3 bilhões 590 milhões de berries. Aqui vem uma coisa muito interessante, né? Quem é mais forte? Eu acho que dessa vez o Oda deixou claro. Pelo menos é o que eu senti. Não existe mais motivo para pensar que o Mihawk ele é mais forte do que o Shanks. Eu vou ser bem sincero, eu acho que aqui isso cai por água abaixo, porque ele disse que as habilidades de espada do Mihawk são superiores à do Ruivo, mas isso era algo que a gente já sabia. O Mihawk é o espadachim mais forte do mundo. E eu fico pensando, eu acho que não tem cabimento pensar que o estilo de luta do Shanks é baseado em espada. Eu acho que não é. Então eu acho que isso é meio que o motivo pelo qual isso foi feito dessa forma, isso foi dito. Eu não acredito que ele seja mais forte do que o Shanks em Haki, nas habilidades dos Hakis, nas extensões que cada Haki possui. Então, assim, e até as revelações do filme Red eu acho que demonstram um pouco isso. Eu acho que o Mihawk possui até menos hype do que o Shanks. Eu acho que ele numa luta poderia até vencer, né? Porque eu acho que lutas em One Piece são muito baseadas nas condições. Mas eu acho que no overall, se você for bater tudo que o Shanks tem com tudo que o Mihawk tem, eu acho que o Shanks tem vantagem. Ele perde na espada, mas ganha em outras coisas. A gente tem a recompensa do Bug com 3 bilhões 189 milhões de berries, algo bastante alto, menor que a do seu comparsa, Mihawk. E é bastante interessante isso, acho que... E é uma recompensa baseada muito nos seus grandes comandantes, digamos assim, né? E aí, eu acho interessante isso, porque a gente tem a comparação dele, dessa situação que ele vive hoje com o que ele viveu antes. Porque ele fala que agora ele não tem os gigantes e que os gigantes eram o carro-chefe dele, que, né, eles são realmente fortes e agora os gigantes basicamente estão no bando do Luffy. Então, tipo, o Bug só tem mais motivo pra ficar irritado com o Luffy. É sensacional essa relação que eles vão ter. E aí eu acho que vai rolar a mesma situação do Bug com o Shanks. Tipo, o Bug vai chegar indignado e o Luffy vai falar: e aí, palhaço? Tranquilo? Mihawk acha uma boa ideia botar tudo nas costas do Bug. Ele obedece, mas fica lá como o alvo principal de toda essa organização. Os novos comandantes, Crocodile e Mihawk, e a única estupidez feita por eles foi acreditar no Bug, porque em algum momento ele vai sair por cima desses dois e alcançar os objetivos dele, porque é sempre o que acontece com Bug, o palhaço. A gente vai para ilha do reino Kamabaka ver a situação dos revolucionários. A gente vê que a Koala tá tentando manter a compostura dela. A gente tem um momentinho ali meio desnecessário entre todos eles, conversando sobre o incidente, algo que não muda muita coisa. A gente vê a frustração do Dragon sobre a situação do Sabe, sobre a morte do Rei Cobra. E aqui é algo que eu acho muito interessante, porque novamente a questão da política em One Piece, das questões sociais que estão presentes no mangá. Enquanto Sabo é venerado, é considerado o imperador das chamas de um lado, do outro a gente tem os próprios companheiros dele ficando irritados com essa situação, porque não era o plano, e o plano é sempre estar contra os dragões celestiais, não contra os reis e afins, né? E a partir do momento que ele quebra isso,
o Dragon fica extremamente irritado, mostrando que ele possui uma personalidade bastante forte e que eu acho que vai ser explorada logo logo. A gente vê ele falando com o Kuma após ele estar inteiro de novo, e ele aparentemente possui algumas configurações ainda antigas. E aí, uma coisa interessante aqui é que as pessoas teorizaram que o Dragon poderia ser um Tenryubito, que na verdade ele não exatamente é ligado com a família do Garp e da do Luffy, mas enfim, né? De qualquer forma, a gente chega a pensar aqui que ele poderia ser pelo jeito como o Kuma trata o Dragon. Nunca será revelado, pelo menos não agora, mas fica aí o questionamento. Deixa aí embaixo o que você acha nos comentários. A gente tem a ligação de Sabo, o Imperador das Chamas, que aparentemente está pronto para contar alguma coisa muito impactante. E aqui nós temos a pausa de uma semana de capítulo e aguardaremos para ver o desfecho dessas situações. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal que você me ajuda muito e você acompanha tudo sobre One Piece. E é isso, um abraço, valeu, falou e eu fui!